A paz do Senhor, santos, como é que estão vocês? Eu vim deixar para vocês aqui Atos 9, a qual o Senhor ontem me fez abrir e ler, que fala assim, eu vou resumir para você. Deus dá uma visão a Ananias e pede para que Ananias vá a um determinado local, uma determinada casa, que é a casa de Judas, aonde lá estaria Paulo. Paulo, anteriormente, ele era o perseguidor dos servos de Cristo. Ele matava, perseguia e se encontrava cego nesta casa aonde Deus pediu para que Ananias fosse. E Ananias questionou a Deus. Por quê? Que o Senhor queria que ele fosse lá impor as mãos sobre Paulo, porque ele já tinha escutado falar que Paulo era o perseguidor dos servos de Cristo. Então, talvez, no pensamento de Ananias, como um ser humano, falho que somos, ele imaginou o quê? Como é que eu vou lá na casa, impor as mãos sobre ele, para que ele venha a ser curado, Se ele perseguia os santos, perseguia os servos, deixa lá, deixa morrer daquele jeito. Só que Deus falou para Ananias que ali tinha um instrumento que o Senhor ia usar muito. E ele veria o quanto era importante sofrer por amor ao nome dele. E assim foi feito. Ananias foi à casa de Judas, impôs a mão sobre Paulo, fez a oração, e as escamas, a cegueira caiu dos seus olhos. E ele voltou a enxergar. Naquele mesmo momento, ele foi cheio do Espírito Santo, batizado, E ali mesmo ele ficou por alguns dias com os discípulos. E dali por diante ele começou a pregoar a palavra do Senhor. Aquele que antes era o perseguidor se tornou o pregador de Cristo. E ele foi muito criticado, muito apedrejado. Por quê? Por tudo que ele já tinha feito antes. Então, as pessoas viam ele como aquele Paulo que machucava, que feria os servos do Senhor. Mas a partir do momento que ele teve encontro com Deus, Deus o fez ser uma nova criatura. E dali por diante ele começou a pregar a palavra do Senhor e começou a ver e a sentir aquilo que ele fazia as outras pessoas sentirem também. Então o que eu quero dizer para você hoje é: não julgue ninguém, não critique a história de ninguém. Porque aquele que a gente não dá nada, aquele que a gente acha que não serve para nada, aquele que a gente acha que machuca, que fere, para Deus ele é importante. Para Deus ele tem valor. E só o Senhor sabe os planos e os projetos que ele tem na vida de cada ser humano, independente do que fazemos. A gente critica pelo que a gente vê por fora, mas Deus conhece o coração e a som da mente. Então Deus poderia ter deixado para lá porque era uma pessoa, ou até mesmo permitido a morte porque era uma pessoa que machucava os servos dele, mas não. Deus tinha um plano e um projeto na vida de Paulo. E dali por diante, Paulo começou a sofrer por amor ao nome do Senhor. Então o que eu quero dizer para você: não maltrate, não julgue, não questione ninguém e nem os planos de Deus na vida de ninguém. Porque só Ele sabe o que Ele faz. Então aquele que hoje para você é indigno, para Deus é extremamente especial. E vai um dia fazer aquilo que Ele quer que faça. Amém.